Vamos começar o estudo sobre o destino da igreja remanescente revelada. O Senhor revelou o destino dessa igreja que ele fundou e, automaticamente, o destino dela não é uma visão pessimista, como algumas pessoas estão querendo passar para os membros da igreja. O anjo de Laodiceia está passando uma visão totalmente negativa, dizendo que o povo vai estar fugindo e indo para as montanhas e cavernas. Mas esse povo, a igreja triunfante, ela não pode passar por isso, porque essa é a última fase que Deus tem, que foi revelado das as 7 igrejas. Essa é a sétima, é a última fase. Então, nessa sétima fase, o Senhor vai purificá-la e a igreja triunfante, ela não vai estar fugindo. Satanás não vai triunfar, não vai fazer com que essa igreja fique correndo. E Satanás não vai ter esse poder, com a igreja triunfante, fazer com que ela passe por essa situação lamentável. Então, através da mensagem que o Senhor envia, em tempos, temos essa revelação, tudo explicado do destino do povo de Deus. Com o único intuito de fortalecer a fé do povo remanescente na santíssima palavra de profecia mais firme, porque a palavra de Deus fala que a gente tem que estar fortalecido e tem que estar também permanecido na palavra de profecia mais firme, a qual bem fazeres e estar atentos, como uma luz que ilumina em um lugar escuro. Então, irmã e os irmãos que vai acompanhar logo mais, esse estudo terá como objetivo principal esclarecer o importante tema do selamento dos 144 mil servos de Deus, apresentar a solução para o problema de apostasia na igreja e mostrar com fatos inquestionáveis que a igreja adventista do sétimo dia, tanto a denominação como os irmãos e irmãs que a compõem, constitui o povo especial de Deus desde 1844, também chamado a igreja de Laodiceia, a última das 7 igrejas de Apocalipse 2 e 3, o qual o Senhor está prestes a purificar. Então, através dessa solução, o Senhor purifica a igreja que ele organizou, que ele fundou, e preparando-a para o espetacular e glorioso triunfo do Evangelho, de Mateus 24:14, o Evangelho do Reino será pregado para todo o mundo, em testemunho a todas as pessoas, né, a todas as nações. E para a gente entender um pouquinho sobre o destino da igreja remanescente revelado, vamos entender um pouquinho sobre a purificação da igreja, o selamento dos 144 mil e a purificação da igreja. O tema dos 144 mil, nós sabemos, né, pelo que a gente vê e o que a gente já viu, é muito discutido entre os cristãos em geral. E às vezes, irmã e os irmãos que vão acompanhar, constitui um assunto de discórdia ou até de conflito entre o povo de Deus. E outros espalham por aí de que os 144 mil não precisa estudar ele, porque os 144 mil está escrito e está revelado que não precisa saber sobre esse tema, estudar sobre esse tema, porque não convém. Mas não é isso que a palavra de Deus e nem o estudo de profecia nos orienta. Pelo contrário, não devemos especular quem vai ser um dos 144 mil e quem não vai ser. Não podemos entrar nesse campo de especulação, porque só o Senhor sabe. Mas estudar sobre o selamento e a purificação, porque é uma profecia só, através do estudo, a gente vai ver que o selamento e a purificação, ou seja, a purificação e o selamento, é uma profecia só, uma mesma visão, que 2 profetas receberam em tempo diferente. Então, através desse estudo, a gente vai entender que Satanás não quer que a gente saiba, não quer que a gente fique preparado para entender esse tema vital. Por quê? Porque é o selamento, porque envolve a última obra em favor do povo de Deus. Se envolve a última obra em favor do povo de Deus, automaticamente Satanás, com todas as suas armadilhas, com todos os seus planos, com toda a sua astúcia, vai querer impedir que as pessoas possam compreender essa mensagem do selamento de uma forma pura e clara. Entendeu? Então, através desse estudo, vamos estudar as Escrituras e os livros do Espírito de Profecia, encontrando suficiente evidência e provas escriturísticas que deixam o assunto tão claro e simples que até uma criança pode entender. E, claro que o que hão de ser parte desse número, o Senhor não vai deixá-los na escuridão. Com toda certeza, eles terão uma visão clara, inequívoca na identificação das primícias. Eles saberão que estão estudando uma mensagem. Eles saberão que estão praticando aquilo que foi revelado por Deus e aquilo que Deus estabeleceu. Então, eles não vão ser ignorantes. Eles vão saber que está ensinando uma mensagem, que eles sabem de uma mensagem. É uma mensagem que eles não vão ficar sem saber o que está acontecendo. Eles não vão ficar à mercê sem entender o que está acontecendo. Então, os que vão fazer parte dos 140 mil, logo em breve, como se você fala, hão de saber quem é. Eles vão se tocar, eles vão entender que está fazendo parte de uma mensagem, né? Que essa mensagem vai culminar em um selamento e uma purificação. Então, eles não vão ficar ignorantes nesse ponto. Para a gente entender as primícias, os primeiros frutos, gostaria que todos aqueles que estão acompanhando e também a irmã, possam abrir a Bíblia
no livro de Apocalipse, livro de Revelação. Apocalipse 7, versículo 1 até o 4. Pode ler para nós, mas quando você encontrar, lê para nós, e aí a gente vai entender um pouco mais sobre as primícias, os primeiros frutos. Amém. O selamento dos 144 mil servos de Deus é um acontecimento muito importante. Na verdade, esse evento é tão importante que o Senhor enviou um poderoso anjo. Ele mandou um poderoso anjo a falar aos 4 anjos segurarem os 4 ventos até acabar o selamento dos 144 mil servos de Deus. Nós vamos entender no decorrer do estudo o que significa esses ventos, o que significa esses anjos e também o que significa esse selamento. O que está querendo dizer? Servo de Deus, de Israel, eles são de Israel, né? E a grande multidão, que aí eu vou mencionar também, são outro povo distinto e separado. Um vem de Israel e o outro, a multidão, vem de todas as nações. E esses 144 mil servos de Deus, os quais são as primícias, se esses ventos fossem soltos, esses ventos poderiam interferir na obra do selamento. E é por isso que você leu que os ventos estão sendo retidos. É por isso eles estão sendo segurados até agora. Daí a ordem: não danifiquei a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. Então, o Senhor deixa claro que não pode soltar os ventos enquanto essa obra de selamento estiver ocorrendo. E vai estar ocorrendo na onde? Em Israel ou no mundo? A própria Bíblia está falando, a palavra de Deus está deixando bem claro que tem que ser em Israel, no Israel espiritual. Não pode ser no mundo, porque lá não falou mundo, falou Israel, especificamente falando para a igreja do Senhor, porque é o Israel moderno de hoje. E através desse estudo a gente vai entender um pouquinho o que significa Israel, né? Porque quando a palavra de Deus fala de Israel, o que está se referindo? Será que é o Israel de hoje, que está lá, uma nação lá no Oriente, pisando na Terra Santa e dizendo que são da tribo de Judá? A maior parte daquele povo não é da tribo de Judá, e eles também não é o povo escolhido de Deus, porque eles não crêem em Jesus Cristo como Salvador, como Messias. Eles até hoje repetem aquela história, aquela mentira de que Jesus não é o Filho de Deus e que o Messias ainda está por vir. Então, o Israel, quando a palavra de Deus está falando, não é os judeus sionistas, não é esses judeus incrédulos, está se referindo ao Israel espiritual. Quando a palavra de Deus fala de Israel, Judá, Israel e Judá, se referindo ao povo de Deus desses últimos dias. Porque o Senhor, em todas as eras, teve o seu povo, teve o seu Israel, teve a menina nos seus olhos. E aí, vamos entender agora os 4 ventos de Apocalipse 7 que você leu. Você leu que os anjos estão segurando e o outro anjo fala para não soltarem, porque tem uma obra a se fazer, que é selar os servos de Deus. Enquanto não tiver o selamento, estiver concluído, o Senhor não solta esses ventos. No grande conflito, na página 439, diz assim, ali vai dizer para nós o que vai acontecer nesse selamento. Vamos ler um texto no livro Grande Conflito que nos ajudará a compreender a natureza dos ventos mencionados nas profecias bíblicas. Diz assim o Grande Conflito na página 439. Os grandes reinos que têm governado o mundo foram apresentados ao profeta Daniel como feras rapinantes que surgia quando os 4 ventos do céu combatiam no Mar Grande. E um anjo explicou que águas representa povos e multidões e nações e línguas. Verso 15 de Apocalipse, ou de Daniel, de Apocalipse 17, né? Apocalipse 17, verso 15, fala que a água representa povos, multidões, nações e línguas. E aí, o Espírito de Profecia continua. Ventos são símbolos de contendas. Os 4 ventos do céu a combaterem no Mar Grande representam as terríveis cenas de conquista e revolução, pelas quais os reinos têm atingido o poder. Ou seja, o grande conflito na página 469 está nos mostrando uma interpretação desses 4 ventos. É só um pedaço. O que ela diz? Os 4 ventos do céu que combateram no Mar Grande é um símbolo, ela vai dizer, que representam as terríveis cenas de conquista e revolução. Isso aí é uma parte, mas a gente tem que pegar um pouquinho aqui e um pouquinho ali e falar do mesmo assunto para eu entender o contexto certinho do que esse vento representa. Os ventos representam lutas, conflitos e cenas de guerra através dessa citação que eu acabei de ler do Grande Conflito na página 439. Esses ventos de Daniel 7, presta bem atenção, eles combatiam no grande mar. Só que os ventos que você leu de Apocalipse 7 não combatia. É um detalhe importante, porque Daniel 7 mostra que o vento estava combatendo no Mar Grande. E em Apocalipse 7 não fala de ventos combatendo no Mar Grande, mas fala de ventos sendo contidos. Diferente. Então,
o Espírito de Profecia nos representa, nos coloca à tona que esses ventos também é um sinal de contendas, de terríveis cenas de conquistas. Então, ventos também pode ser comparado a contendas. E em Apocalipse, em Apocalipse, os 4 ventos não estão soprando, ou seja, combatendo, assim como Daniel 7. Então, sendo até agora retidos os 4 ventos pelos 4 anjos que estão segurando eles, e visto que já houve conflitos de grande escala entre as nações, né, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, mostra claramente que esses ventos ainda estão contidos, não estão sendo soltos. Enquanto os 4 anjos o segura, isso mostra que esses ventos representam um conflito mundial de natureza especial, que implica a segurança do povo remanescente, não simboliza guerras ordinárias. Por quê? Porque no Daniel 7 o vento estava combatendo no Mar Grande, ou seja, ali era uma representação das cenas e conquistas que reino subia e também reino descia e outro sumia o comando. Então mostrava ali que os ventos representam contendas, mas os ventos de Apocalipse 7 não representam cenas de conquistas, porque teve a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, esses ventos ainda estão sendo contidos. E aí vamos lá. A inspiração vai nos dizer mais ainda outra parte do que representa os ventos. Lembre-se, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, para eu juntar tudo que fala do mesmo tema, para eu entender o contexto correto. Infelizmente, as pessoas podem até dizer que a gente não pega um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas é uma mentira e uma falso testemunho. Porque todas as vezes que a gente vai estudar a profecia, a gente tem que seguir as 14 regras de interpretação de Guilherme Miller. Guilherme Miller colocou as 14 regras de interpretação e devemos seguir, não podemos tirar nada, temos que seguir à risca. E uma dessas regras é um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Textos fáceis que falam do mesmo assunto, textos difíceis que falam do mesmo assunto, junta tudo e aí a gente vai entender o contexto correto. Diz assim o Espírito de Profecia: deve vir cenas como estas, tão tremendo juízo sobre o mundo culpado. Onde estará o refúgio do povo de Deus? Onde estarão abrigados até que a indignação haja passado? São João vê os elementos da natureza, terremoto, tempestade e lutas políticas, representados como sendo retidos por 4 anjos. Ponto aqui. O Espírito de Profecia agora vai alinhar aquilo que ela leu na outra passagem. Ela está falando que os ventos representam terremoto, tempestade e lutas políticas. É um dos elementos. Agora ela vai citar de uma forma mais especial o que esses ventos simbolizam de Apocalipse 7. Assim, ela continua o relato. Esses ventos estão sendo controlados até que Deus dê a ordem para serem soltos. Nisto está a segurança da igreja de Deus. Os anjos de Deus obedecem às suas ordens, controlando os ventos da terra, para que não sobe sobre a terra, nem no mar, nem nas árvores, até que os servos de Deus sejam assinalados na fronte. O poderoso anjo é visto subindo do oriente, ou seja, nascendo do sol. O mais poderoso dos anjos tem na mão o selo do Deus vivo, ou daquele que é o único que pode dar a vida, que pode gravar nas frontes o sinal ou inscrição, dizendo a quem será concedida a imortalidade, a vida eterna. E a voz desse mais elevado dos anjos, que tem autoridade para ordenar aos 4 anjos que segurem os quatro ventos, até que se realize esta obra, e até que ele ordene que os soltem. Testemunho para ministro, página 444. Eu preciso da luz menor, eu preciso do Espírito de Profecia para ampliar para mim aquilo que Apocalipse 7 está falando. Porque se eu não tiver o Espírito de Profecia ao meu lado para me auxiliar, para que possa iluminar a minha mente, eu não vou entender nada de Apocalipse, eu não vou entender nada da palavra de Deus. E presta bem atenção, ela deixa claro que aquele anjo que fala para os 4 anjos segurarem os 4 ventos, e ela deixa claro que é um anjo poderoso, é o mais poderoso dos anjos, tem na mão o selo do Deus vivo. Agora eu quero fazer uma pergunta para você, irmã. Quando o Senhor está falando o mais poderoso dos anjos que tem na mão o selo do Deus vivo, aí ela vai citar ou daquele que é o único que pode dar a vida, que pode gravar nas frontes o sinal ou inscrição, dizendo a quem será concedida a imortalidade, a vida eterna. O grande conflito e o testemunho para ministro na página 444 vai nos mostrar o que significa esses ventos. A gente vai entender o que o testemunho de Jesus fala sobre os soprar dos ventos. Não sou eu que dou a interpretação, não sou eu que invento as interpretações, eu tenho que deixar aquela pessoa que Deus escolheu trazer essa mensagem de uma forma clara para mim. Eu não posso pegar um texto isolado para gerar um pretexto fora de contexto, aí vai gerar um pretexto. Então eu não posso fazer isso e eu creio que ninguém tem essa autoridade para fazer. A gente tem que pegar aquilo que está escrito, todos os pontos que ela fala dos ventos, que o Senhor inspirou ela, né, para trazer essa compreensão e deixar que o Espírito de Profecia, o testemunho de Jesus, fale por si só.
Então, em Testemunho para Ministro, na página 444, ela vai dizer: se deve vir cenas como estas, tão tremendo juízo sobre o mundo culpado, onde estará o refúgio do povo de Deus? Onde estarão abrigados até que a indignação haja passado? Olha aqui, olha só o começo da citação. Está fazendo duas perguntas. Se deve vir cenas como estas, tão tremendo juízo sobre o mundo culpado, onde estará o refúgio do povo de Deus? Aqui ela está mencionando que Deus tem que preparar um refúgio. Tem que preparar um local de refúgio. Aí ela faz outra pergunta: onde estarão abrigados até que a indignação haja passado? Tem que ter um abrigo? Então, se eu falo que Deus não envia, Deus mudou, que agora ele trabalha diferente, que o Senhor agora ele vai trabalhar de uma forma diferente por causa das circunstâncias, porque é o fim do mundo, e vai deixar o seu povo sem um abrigo, sem um local de refúgio, e ele nunca fez isso na história. De acordo com os relatos bíblicos, o Senhor nunca deixou o seu povo à mercê por aí, soltos por aí, sem saber o que tem que fazer. Então, Deus não muda. Continuando o relato em Testemunho para Ministro, o Espírito de Profecia continua. São João vê os elementos da natureza, terremoto, tempestade e lutas políticas, representados como sendo retidos por 4 anjos. Aqui o contexto de Apocalipse 7. Ele está falando de 4 anjos retendo os ventos, que simboliza elementos da natureza, terremoto, tempestade e lutas políticas. É uma forma, o que representa, uma parte do que representa esses 4 ventos. Aí ela vai aprofundar mais ainda o que representa esses ventos. Esses ventos estão sendo controlados até que Deus dê a ordem para serem soltos. Nisso está a segurança da Igreja de Deus. Os anjos de Deus obedecem às suas ordens, controlando os ventos da terra para que não soprem sobre a terra, nem no mar, nem nas árvores, até que o servo de Deus seja assinalado na fronte. O poderoso anjo é visto subindo do Oriente. O mais poderoso dos anjos tem na mão o selo do Deus vivo, ou daquele que é o único que pode dar a vida, que pode gravar nas frontes o sinal ou inscrição dizendo a quem será concedida a imortalidade, a vida eterna. E a voz desse mais elevado dos anjos, que tem autoridade para ordenar aos quatro anjos que segurem os 4 ventos até que se realize essa obra, e até que ele ordene que o soltem. Testemunho para Ministro, página 444. Prestou bem atenção aí, irmã? Esse anjo, ele é poderoso? Ele não é um anjo qualquer? Não é uma criatura? Não pode ser uma criatura? Por que não pode ser uma criatura, irmão Tiago? Porque os detalhes que o Espírito de Profecia me mostra aqui são detalhes importantes que nenhuma criatura faz. Diz assim: o mais poderoso dos anjos tem na mão o selo do Deus vivo, ou daquele que é o único que pode dar a vida. Qual é o único que pode dar a vida? Jesus. Ele é o único. Ele não é uma criatura. Ele é Deus. Ele que criou todas as coisas. Ele venceu. Ele recebeu autoridade sobre, acima de todas as coisas. Ele é Deus. Esse detalhe aqui é fundamental. Aí continua o relato. Que pode gravar nas frontes o sinal ou inscrição dizendo a quem será concedida a imortalidade, a vida eterna. Criatura dá imortalidade para alguém? Criatura dá vida eterna para alguém? Não dá. Então esse anjo que está com o selo na mão é uma descrição de Jesus. Então Jesus, com um tinteiro, mais para frente a gente vai entender isso aí, com um tinteiro de escrivão na sua cinta, na sua cintura, ele vai selar, enquanto os outros 4 anjos que estão retendo os ventos vai fazer a obra de purificar, de fazer a obra do juízo, enquanto o anjo com o selo na mão, que é Jesus, vai fazer o selamento e os anjos vão fazer a destruição. E aí, o Senhor, através do Espírito de Profecia, está me mostrando que o outro anjo, o anjo que está com o selo na mão, tem autoridade de dar a vida eterna, a imortalidade. E ele também tem uma missão, que é selar. E agora, em Primeiros Escritos, na página 37, vai dizer mais um pouquinho sobre o que significa esses ventos,
e está sendo retidos. Diz assim: perguntei ao meu anjo assistente o sentido do que eu via e que iria fazer os 4 anjos. Perceba aqui, irmã, que o contexto é os 4 anjos, Apocalipse 7. Aí ela vai continuar. Ele me disse que era Deus quem restringia os poderes e incumbira os seus anjos de tudo quanto se relacionava com a terra. Que os 4 anjos tinham poder da parte de Deus para reter os 4 ventos e que estava já prestes a soltá-los. Mas enquanto se lhes afrouxava as mãos e os 4 ventos estavam para soprar, os olhos misericordiosos de Jesus contemplaram os remanescentes que não estavam selados e, erguendo as mãos ao Pai, alegou que havia derramado o seu sangue por eles. Agora presta bem atenção nessa parte final dessa citação. Então, outro anjo recebeu ordem para voar velozmente aos outros 4 e mandar-lhes reter os ventos até que os servos de Deus fossem selados na fronte com o selo do Deus vivo. Então, está muito claro que a nossa segurança, através dessas citações aí que a gente acabou de ler, Testemunho para Ministro, Primeiros Escritos, a nossa segurança como igreja está nessa ordem do nosso bondoso Salvador Jesus. E é por essa razão que devemos aproveitar estas poucas horas de graça e misericórdia para recebermos o selo do Deus vivo. E outra coisa, no passar do estudo a gente vai entender o que significa esse selo. Esse selo não é somente guardar o sábado. O sábado é um sinal, mas o selo de Deus está de uma forma muito mais elevada. A compreensão é de uma... Quando a gente passar do estudo, a gente vai entender que não é apenas guardar o sábado, mas é suspirar, gemer, clamar por causa de todas as abominações e ser selado com um puro sinal da verdade. Não granjear a favor de ninguém, é estar convicto do seu dever, saber que aquilo que foi estabelecido por Deus tem que ser pregado e você suspirar e clamar na igreja, pregando sempre a verdade que Deus enviou. Assim seremos selados. Se fosse só guardar o sábado, nossa, no sábado, no dia de culto, lota a igreja. O povo não quer no culto da quarta-feira, o povo não vai no domingo, mas no sábado, lota. Se fosse só apenas ir para o culto no sábado e guardar o sábado e for selado, então todo mundo da igreja está selado. E não é bem assim. O padrão desse selo é muito mais elevado para quem tem a verdade. Para quem não tem a verdade, vai ser o selo de Deus de uma forma mais direta, né? Que é o guardar o sábado, guardar todos os mandamentos, né? Não só o sábado, mas todos os mandamentos. Então, os 4 ventos de Apocalipse 7 simboliza a última grande crise pela que a igreja remanescente vai passar durante a imposição do decreto da marca da besta. E segundo a revelação dada a João, os 144 mil devem ser selados antes que comece a soprar os ventos. Não podemos nos esquecer desse detalhe vital e importante. Porque se eu esqueço esse detalhe, eu não vou compreender. E vou achar que eles vão ser selados durante o soltar dos ventos. Porque a gente entendeu aqui que o soltar dos ventos significa tempestades, confusão política, o mundo está em convulsão. Mas, de uma forma mais direta, agora o Espírito de Profecia, em outra citação, em Testemunho para a Igreja, volume 5, página 152, vai me dar agora a verdadeira, de uma forma mais direta, o verdadeiro significado dos 4 ventos, de uma forma espiritual, envolvendo um campo espiritual, que envolve a salvação. Agora, ela falou sobre o que significa uma parte desses ventos, que é guerras políticas, tempestades, terremotos, e agora ela vai entrar no campo espiritual desse soltar os ventos, que já envolve a salvação. Em Testemunho para a Igreja, volume 5, página 152, preste bem atenção o que o testemunho de Jesus está falando para conosco. Diz assim: tempo virá em que de modo algum poderemos vender. Por que ela inclui ela? Poderemos vender. Tempo virá em que de modo algum poderemos vender. Por que ela está se incluindo? Porque o Senhor, quando manda uma mensagem, ele sempre manda para que é uma mensagem urgente, sempre para o tempo da pessoa, sempre para o tempo do profeta. Quando Paulo também recebia do Senhor as revelações, ele recebia sempre para o tempo dele.
O Senhor sempre trabalha assim. Ele não deixa a pessoa ansioso, né? Com coisas do futuro, achando que vai ser muito... Essa profecia vai demorar 100, 200 anos. Não é para o seu tempo. O Senhor não fala dessa forma. Ele passa uma mensagem para o seu mensageiro, sempre se referindo para o tempo da pessoa. Por isso que ela fala: tempo virá em que de modo algum poderemos vender. Logo sairá o decreto proibindo os homens de comprar ou vender a qualquer pessoa, senão aos que têm o sinal da besta. Estivemos perto de ver isso acontecer na Califórnia. Na Califórnia é um estado dos Estados Unidos. Pouco tempo atrás, mas foi apenas a ameaça do sopro dos 4 ventos. Irmão, preste bem atenção aqui, ó. Quando ela fala que estivemos perto de ver isso acontecer na Califórnia, pouco tempo atrás, mas foi apenas a ameaça do sopro dos 4 ventos. O que ele estava querendo dizer aqui? Ela estava querendo dizer que o soltar dos ventos quase aconteceu lá no estado da Califórnia. Era um sinal da besta, o tempo que de modo algum poderemos vender. Então, se ela está pegando aqui, estivemos perto de ver isso acontecer na Califórnia, pouco tempo atrás, mas foi apenas a ameaça do sopro dos 4 ventos, ela está se referindo a Apocalipse 7, os anjos segurando os ventos. Aí ela continua: até agora eles têm sido contidos pelos quatro anjos. Não estamos bem preparados. Ainda há uma obra a ser efetuada. E então os anjos receberão a ordem de soltá-los, para que os 4 ventos soprem sobre a terra. Esse será um tempo decisivo para os filhos de Deus, um tempo de tribulação tal como nunca ocorreu antes. Agora é nossa oportunidade de trabalhar. Testemunho para a Igreja, volume 5, página 152. Perceba aí que ela fala: ainda há uma obra a ser efetuada. Que obra é essa aí? Logicamente tem que ser a obra do selamento. E é por isso que a mensagem do selamento está em Laodiceia, para avisar. Deus nunca vai fazer alguma coisa para com o seu povo sem antes ele avisar os seus servos, os profetas. E é por isso que há 94 anos a mensagem do selamento está em Laodiceia, na igreja de Laodiceia, para avisar de que vai haver um selamento, essa última obra em favor da igreja. Então, sem dúvida alguma, o sopro dos 4 ventos representa um tempo de perseguição e tribulação para os filhos de Deus na terra. O tempo quando não podemos, o tempo que não vamos poder vender ou comprar, senão aqueles que tiver o sinal da besta. E João nos diz que claramente que os 144 mil são selados antes que sopre os 4 ventos. Então, qualquer pessoa que vem ensinando por aí de que vai haver a lei dominical primeiro e as pessoas ali que vai ser selada durante a lei dominical, essa pessoa está pregando heresia e mentira, está dizendo que João está mentindo. Porque se João está falando que vai ser selado antes, que ele recebeu a revelação, e alguém vem dizer para mim que vai ser durante, então aí tem alguma coisa errada. Com quem vamos acreditar? Aquilo que João escreveu ou os homens ilustrados, dizendo que é durante a lei dominical? Faça a sua escolha. Eu já fiz a minha. Eu vou ficar com a palavra de Deus. E assim, o Senhor, através desses ventos que está sendo retido, é algo contraditório dizer e antibíblico acreditar que os 144 mil receberão o selo de Deus, vão receber o selo do Deus vivo durante o decreto dominical. Muito pelo contrário, as evidências do próprio Apocalipse e de alguns textos do Espírito de Profecia nos mostra que são selados antes de entrar nesse tempo de tribulação e feroz perseguição simbolizado pelos 4 ventos. O povo na igreja de Laodiceia, não o povo da igreja adventista, tem uma compreensão de que as profecias, através do pensamento do Uriah Smith, através desse pensamento, eles creem que durante a lei dominical as pessoas vão ser seladas. Mas isso aí é contraditório à palavra de Deus e antibíblico. A palavra de Deus fala bem claramente que é antes. É um grupo separado. Quando ele fala que esses 144 mil vai ser selado antes, está dando margem para crer que é um grupo separado. E os da grande multidão que vai ser selado. Então, quando ele fala que primeiro ele sela, para depois soltar os ventos, então primeiro tem que vir a mensagem do selamento, as pessoas verem a mensagem, estudar a mensagem e aceitar essa mensagem. E assim, essa obra de selamento está em curso. Quando finalizar essa obra, essa última mensagem para o povo de Deus, assim o Senhor deixa que os 4 anjos soltem os ventos.
a lei dominical, juntamente com as contendas e as tempestades e terremoto. Depois ele sela, depois ele manda soltar. Então, dois povos aí. O primeiro povo é selado e o outro povo que vai passar por essa grande tribulação, que é o povo de Deus que está em Babilônia. Agora, vamos entender agora o Israel de Deus na atualidade. Os versículos que a irmã leu, em Apocalipse 7, mostra claramente que vem das 12 tribos de Israel. Mas espera aí, por que Apocalipse 7 fala de Israel? Tem algum sentido e tem algum significado? Representa alguma coisa? O Israel de Deus na atualidade, quem é? Quando fala de Israel, está falando de alguma coisa. Mas o que representa esse Israel? Vamos deixar que a palavra de Deus e o Espírito de profecia fale por nós, né? Não vamos inventar com a palavra, vamos deixar que o Espírito Santo, que revelou essas verdades para os seus mensageiros, explique para nós. O revelador nos diz que os 144 mil são das 12 tribos de Israel, portanto, eles são os primeiros frutos da colheita realizada em Israel. A palavra de Deus deixa bem claro, né? E ouvi o número dos selados, e era 144 mil selados de todas as tribos dos filhos do mundo. Não, de Israel. Apocalipse 7:4. Qual igreja, dentre todas as igrejas cristãs atuais, pode ser identificada como o Israel de hoje? Qual? Vamos saber. Como identificar o Israel em meio a tanta confusão no mundo religioso? Como identificar? Como saber? O que o João está querendo dizer? Porque cada igreja que surge por aí diz que é Israel. Cada povo que diz que tem a palavra de Deus, que diz que é de Israel espiritual. Então, para a gente poder identificar o Israel de hoje, é necessário mencionar as características peculiares do Israel no passado, ou seja, essas características singulares do antigo Israel nos ajudará a reconhecer o Israel moderno entre todas as igrejas cristãs que existem atualmente. Então, para a gente descobrir esse Israel aí, a gente vai ter que descobrir as características do Israel do passado. O Israel na antiguidade era e ainda é semente de Abraão, Isaac e Jacó, guardava a lei de Deus, inclusive o sábado. A doutrina do santuário era fundamental para o sistema de culto e adoração dos antigos israelitas, praticava a reforma pró-saúde, Levítico 11, e o regime alimentar peculiar do Israel antigo não comia as abominações das nações gentílicas. Pelo menos os fiéis dentro do povo se abstinham de tais práticas. Tinha o ministério dos profetas, o espírito de profecia, devolvia dízimo e ofertas. Também praticava a circuncisão, o que seria hoje o batismo, ou a circuncisão de coração. O Novo Testamento deixa claro que a circuncisão ficou na cruz e que agora a circuncisão do coração ou o batismo. E nós adventistas do sétimo dia, não precisamos fazer muitas pesquisas para descobrirmos qual de todas as igrejas cristãs tem todas essas características no sistema de doutrina solidamente edificado sobre a Santíssima Palavra de Deus. Atualmente existe uma igreja só, que tem como doutrinas todas essas verdades, a saber, a doutrina do santuário. Qual igreja que tem? A única que tem é a igreja adventista do sétimo dia, parecida com o Israel do passado. Porque quando Deus ele estabelece a igreja adventista, ele tem que colocar as características que ele levantou o povo no passado. Porque Deus não muda. Irmã, Deus não muda. Se Deus mudasse, ele ia colocar outras características. E não ia chamar mais Deus de Israel, ia chamar Deus dos adventistas do sétimo dia. Mas ele continua sendo chamado de Deus de Israel. Então, a doutrina peculiar, a única que as outras religiões não têm, nenhuma outra, a única que faz a distinção, a única... Sim. Exatamente, mano. Então, se Deus não tivesse pago, tivesse aceitado o convite de morrer pela humanidade, o povo, Moisés teria morrido, né? Mas o Senhor Jesus deu a vida, já combinado, né? Que quando Adão e Eva pecaram, ali mesmo já foi
colocado um cordeirinho, mostrando que era um tipo do que ia acontecer com Jesus, né? Então, as características desse Israel que Apocalipse 7 fala, tem essas características singulares, peculiares, que o Israel do passado tinha. A doutrina do santuário, o ministério de Jesus no lugar santíssimo do santuário celestial. Essa é a única doutrina que a igreja adventista tem, que as outras não têm. E a reforma pró-saúde, que foi dada como característica para o povo de Deus, o Israel moderno. A observância de todos os mandamentos, assim como o Israel do passado tinha a reforma pró-saúde e tinha também a observância de todos os mandamentos. O sábio do quarto mandamento também. O espírito de profecia, a doutrina dos dízimos e ofertas. Esta igreja é também chamada do Israel espiritual. Então, dentro dessas características que eu acabei de mencionar, a única igreja que é mundialmente identificada com todas essas verdades é a igreja adventista do sétimo dia, o Israel moderno. Isso é um fato irrefutável. Qualquer um que diz que não é porque está querendo não aceitar aquilo que o Senhor enviou. Estão querendo arrumar qualquer desculpa, qualquer texto fora de contexto para virar um pretexto. Porque o Israel moderno é a igreja adventista do sétimo dia. Somos o Israel de Deus hoje, o povo especial do Senhor. Então, Profetas e Reis vai ampliar mais um pouquinho e vai dizer que o Israel espiritual é a igreja adventista. Em Profetas e Reis, página 674, deixa claro e diz assim: aquilo que Deus propôs realizar em favor do mundo, por intermédio de Israel, a nação escolhida, aqui está falando do Israel do passado, ele executará, afinal, por meio de sua igreja na terra hoje. Mas jamais esteve o Senhor sem verdadeiros representantes na terra e que fazem do interesse de Deus o seu próprio interesse. Essas testemunhas do Senhor são contadas entre o Israel espiritual. Em relação a ele se cumprirão todas as promessas do concerto feitas por Jeová a seu antigo povo. Profetas e Reis, página 674. O Senhor Jesus está mostrando claramente que ele continua o mesmo, o Deus de Israel. Só que dessa vez ele tem um Israel espiritual. Aqui fala que a nação escolhida, que era para realizar uma obra em favor do mundo, por intermédio da nação escolhida, como eles não foram fiéis, eles perderam essa missão, perderam esse mérito, e essas bênçãos passou para o Israel espiritual, a igreja adventista do sétimo dia. E ela fala, em relação a eles se cumprirão todas as promessas. Que promessas? As promessas dos antigos profetas, que falaram que nos últimos dias vai acontecer isso, nos últimos dias vai acontecer aquilo. Com que povo que Deus vai terminar que vai cumprir essas promessas? Com o povo Israel espiritual. Não pode ser outro povo, tem que ser o povo adventista, que tem as características do Israel do passado. Agora, em Primeiros Escritos, na página 36, vai ampliar mais ainda o assunto do local onde o Senhor está intercedendo. Em que local que ele está intercedendo e por quem? Diz assim: ao principiar o Santo Sábado, 5 de janeiro de 1849, entregamos-nos à oração com a família do irmão Belden, em Rock Hill, Connecticut, e o Espírito Santo caiu sobre nós. Fui levado em visão para o lugar santíssimo, onde vi Jesus ainda intercedendo por Israel. Para o lugar santíssimo, onde vi Jesus ainda intercedendo por Israel. Que Israel é esse aí? A nação que se perderam? Que não cumpriu o propósito? Não. Com a igreja do Senhor, Israel moderno, o Israel espiritual. Na extremidade inferior de suas vestes havia uma campainha e uma campainha e um romã. Primeiros Escritos, página 36. Então, em Primeiros Escritos, na página 46, vai dizer: essa porta não foi aberta até que a mediação de Jesus no lugar santo do santuário terminou em 1844. Então, Jesus se levantou e passou para dentro do segundo véu, onde permanece agora junto da arca e onde agora chega a fé de Israel. Primeiros Escritos, página 42. Esses textos, irmã, nos mostram que o Israel atual é a igreja que o próprio Senhor Jesus levantou em 1844, a igreja simbolizada pela a igreja de Laodiceia, a última das 7 igrejas de Apocalipse. Ela não é Babilônia. Para vocês que ficam acusando que ela é Babilônia, totalmente com o espírito de Satanás, está mentindo. Ela não é Babilônia, nem irmã ou filha de Babilônia, porque é considerada Israel espiritual, porque tem algumas pessoas que baixam as normas e trazendo Babilônia para dentro, não significa que ela é Babilônia e nem filha.
E através dessas acusações que o inimigo faz, usa essas pessoas para fazer, está tirando muitas pessoas fiéis da igreja do Senhor, indo para qualquer vento de doutrina fora dela. Então o Senhor, através do Espírito de Profecia, está dizendo que é o Israel espiritual e tem as características parecidas com o Israel do passado. Então, o Israel espiritual ou moderno, ela é chamada como Israel espiritual moderno. E o Senhor também compara o Israel moderno de hoje como Jerusalém e Judá. São termos relativos ao povo do Senhor e não Babilônia. Aquelas pessoas que ficam acusando que ela é Babilônia, pode mudar o seu discurso, porque não tem elementos suficientes para provar que ela é Babilônia. Então você está enganado, você está sendo enganado por Satanás. Então, dá tempo de você sair dessa situação, dá tempo das pessoas que creem que ela é Babilônia mudar de ideia, ainda temos a graça. Dá ainda tempo voltar pelo caminho e voltar para a igreja do Senhor. E o Senhor, através da palavra de Deus, deixa bem claro que a igreja adventista do sétimo dia é a menina dos seus olhos e ela vai triunfar. Os fiéis que estão dentro dela vai triunfar. Não importa o que aconteça, não importa se alguém está perseguindo outra pessoa na igreja, ou coagindo, ou fazendo qualquer outra coisa, esses fiéis vai triunfar com a igreja. E algumas pessoas que afirmam que a igreja adventista do dia é Babilônia ou irmã de Babilônia ou parte dela, não existe provas bíblicas e nem nos testemunhos para apoiar tal aberração. Se ela é Babilônia, aonde vai se cumprir Ezequiel 9 e o selamento dos 144 mil de Apocalipse 7,4? Essa é a pergunta. Então, quem é o Israel? Aí o Israel de hoje é a igreja adventista do sétimo dia. Agora, tendo identificado o Israel do Senhor na atualidade, devemos estudar com muito mais interesse, oração e dedicação, esse tema sobre o selamento, para que, com toda certeza, irmãos que estão acompanhando e a irmã que está aqui no estudo, com toda certeza e clareza, vamos saber como serão selados os 144 mil. Então, como será selado os 144 mil? Porque o tema desse estudo é o destino da igreja remanescente revelado. Foi revelado o destino dela. E o destino dela não é uma visão pessimista ou uma visão deprimente. Não, é algo que dá esperança. É algo que enche nossos olhos, saber que o Senhor está a par da situação e vai cuidar dos seus filhos, conforme Ele cuidou dos seus filhos no passado. Porque Deus não muda. E no livro Atos dos Apóstolos, na página 326, o Espírito de Profecia vai falar e nos orientar de como que a gente estuda a Bíblia. No Apocalipse, todos os livros da Bíblia se encontram e se cumprem. Se todos os livros da Bíblia se encontram e se cumprem, Atos dos Apóstolos, página 326, fala isso. Então, sendo esse livro uma revelação, então a revelação do evento narrado em Apocalipse 7, versículo 1 até o 8, deve encontrar-se em alguma parte nas profecias dos profetas do Antigo Testamento, porque todos os livros da Bíblia se cumprem, todos se encontram e se cumprem em Apocalipse. Se todos os livros da Bíblia se cumprem e se encontram em Apocalipse, então há alguma profecia lá no Antigo Testamento que é a mesma visão que Apocalipse 7. Porque Deus deu uma visão a João falando de um tema que ele já deu para o profeta no Antigo Testamento. Só que o profeta teve uma visão referente a outra classe de pessoas, enquanto João teve uma visão referente ao povo de Israel. E o Ezequiel também viu, o profeta do Antigo Testamento viu uma visão referente ao povo de Israel, só que com aqueles que ficaram sem a marca. E João viu aqueles que receberam a marca. Só que a mesma visão, entendeu? Dada a dois profetas diferentes. Então, se todos os livros se cumprem e se encontram em Apocalipse, então, em outras palavras falando, temos que encontrar nos escritos dos profetas um evento similar ao que João relatou em Apocalipse 7. Diz a voz da inspiração. Presta bem atenção, porque é o ponto-chave para eu entender Apocalipse 7, o destino da igreja remanescente revelado. Testemunho para ministro, na página 445, deixa claro, não é invenção minha, mas aquilo que foi revelado, fala assim: esse selamento do servo de Deus é o mesmo que foi mostrado em visão a Ezequiel. João também fora testemunha dessa tão assustadora revelação. Testemunho para ministro, página 445. Portanto, irmã, o selamento dos 144 mil servos de Deus, de Apocalipse 7, que foi revelado a João, foi também mostrado a Ezequiel em visão. Mas essa citação do Espírito de Profecia não nos diz
onde no livro de Ezequiel menciona-se um evento similar ao de Apocalipse 7. Agora, precisamos de outra passagem da pena inspirada para determinar de maneira exata o capítulo de Ezequiel que relata tal evento. E aquela primícia, como eu falei, as 14 regras de interpretação de Guilherme Miller é pegar um pouquinho ali, um pouquinho aqui e juntar, que fala do mesmo tema. Se ela citou Ezequiel, mas ela não citou o capítulo e nem o versículo. Então eu tenho que procurar nos livros do Espírito de Profecia o capítulo e o versículo e entender qual é essa visão que é a mesma que João teve. Então, para fazer isso, eu tenho que abrir no livro Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 266. Eu recomendo a todos vocês. Testemunho para a Igreja, volume 1, volume 2, volume 3, volume 4, volume 5. Todos eles. Eu recomendo que leia. Tem verdades importantes ali que não é passada nos púlpitos. Tem verdades profundas ali que não é passada na igreja. Por quê? Tem um propósito, né? Por que não é pregada na igreja? Porque tem um propósito. Porque eles não estão lendo os testemunhos de Jesus. Os testemunhos não estão sendo lidos e nem apreciados. Esse é profético. Foi profetizado. Que seria assim. O anjo de Laodiceia, o corpo ministerial, não ia ler o testemunho de Jesus. Não ia apreciar. A verdade, tem que ter vergonha de falar que tem os testemunhos. Porque quer encher a igreja com a multidão de pessoas de fora. Só que o Senhor está falando, eu não vou trazer muitas pessoas para a igreja agora. É o Espírito Santo que traz. Não adianta o trabalho evangelístico. Por quê? Por que o Senhor não está preocupado em trazer muitas almas da verdade hoje? Por causa dos membros que nunca foram convertidos? Uma vez aqueles que já foram, voltaram atrás? E que influência? Eu estou lendo o texto, né, de cor. Que influência teria essas pessoas para com aquelas pessoas que estão vindo? Influência negativa. Então Deus não está preocupado em trazer e fazer o trabalho, o segundo ID agora. Porque primeiro ele tem que arrumar e fazer a mensagem soar, que é a última obra em favor da igreja, que é a obra do salamento, dos 144 mil. Então, na outra citação com o Espírito de Profecia, em outro livro, no mesmo livro, em Testemunho para a Igreja, volume 3, página 267, só que em outra página, a gente agora vai entender qual é o capítulo que ela fala de Ezequiel, o nome do livro, e agora em Testemunho para a Igreja, na página 266, ela está dizendo o capítulo e o versículo. Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, que fala do mesmo tema, e a gente vai chegar numa compreensão de que Ezequiel 9 é a mesma visão que João 7, em Apocalipse 7, João teve. É a mesma visão. Só que Ezequiel viu os que não receberam o sinal, e João viu aqueles que receberam a marca, o sinal, o selo de Deus. Então, em outra citação, do mesmo livro, Testemunho para a Igreja, volume 3, na página 267 agora, diz assim: quem subsiste no conselho de Deus a esse tempo são aqueles que, por assim dizem, desculpa os erros entre o profeta e o povo de Deus e murmura em seu coração, se não abertamente, contra os que reprovam o pecado. São os que tomam atitude contra eles e se compadecem dos que cometem erro? Não absolutamente. A menos que ele se arrependa e deixe a obra de Satanás em oprimir os que têm a responsabilidade da obra em suster as mãos dos pecadores de Sião, jamais receberão o selo aprovador de Deus. Cairão na destruição final. Aqui, essa citação aqui, cairão na destruição final, quero abrir um parênteses. O compilador brasileiro colocou final, mas no original inglês está na destruição geral. Então eu vou usar a versão original, que faz mais sentido. Aqui o compilador tentou mudar a palavrinha de final, colocou a palavrinha que era geral, colocou uma palavrinha final. Mas eu vou ler no original, que diz: cairão na destruição geral dos ímpios, representada na obra dos 5 homens que tinham as armas destruidoras na mão. Notem cuidadosamente esse ponto. Os que receberem o puro sinal da verdade. Isso aqui está falando do povo adventista? Isso aqui não é o povo do mundo. Neles gravado pelo poder do Espírito Santo, representado pelo sinal feito pelo homem vestido de linho, são os que guardam o sábado? Opa, peraí. São os que estão indo para a igreja todo sábado? São os que estão fazendo reformas? São aqueles que estão indo para o campo? Não. O que diz? São os que, representados pelo sinal feito pelo homem vestido de ninho, são os que suspira e geme por causa de todas as abominações que se cometem
que se cometem na igreja. Não. Eu vou ler novamente essa parte aqui. Parece que muitas pessoas não vão compreender. Porque os testemunhos não são lidos, não são apreciados. Então essas pessoas parecem ser novidade. Está ouvindo isso, parece ser novidade. Como a mente já está cauterizada em rejeitar os testemunhos, não vai aceitar isso aqui. Uma grande classe não vai aceitar. Mas eu vou ler de novo, porque é importante. Os que receberem o puro sinal da verdade, neles gravado pelo poder do Espírito Santo, representado pelo sinal feito pelo homem vestido de linho, são os que guardam o sábado? Não! São os que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem na igreja. Seu amor pela pureza e pela honra e glória de Deus é tal, e tem tão clara visão da excessiva malignidade do pecado, que são representados como em agonia, suspirando e gemendo. Leia o 9º capítulo de Ezequiel, Testemunho para a Igreja, volume 3, página 267. Oh, meus irmãos, que vocês vão estar acompanhando aí do outro lado. E você, irmã, o que está acontecendo? Por que essas verdades não estão sendo lidas e nem apreciadas para com o povo de Deus? É uma reflexão que a gente tem que fazer. E também devemos seguir. É uma escolha para seguir. Ou você segue o anjo de Laodiceia com as suas interpretações, que não lê os testemunhos, ou segue você mesmo, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus, porque a gente vai ser salvo, a gente vai ser julgado individualmente. Ninguém vai salvar eu. Eu mesmo, eu tenho que buscar a salvação por mim mesmo. Ninguém vai poder me salvar no dia do juízo. A salvação é individual. Então agora, é a escolha. Tem a escolha. Se a mensagem está chegando até vocês, está chegando até a ti, chegando até você, até a mim, é porque Deus está querendo que eu faça uma escolha. Ou siga aquilo que está escrito, ou fica com os pensamentos e fábulas de homens ilustrados. Não há terceiro caminho. Não tem como ficar neutro. De um lado ou do outro você vai estar. E o Senhor, através dessas passagens tão solenes, a voz da inspiração estabelece de maneira clara a relação que existe entre Apocalipse 7 e Ezequiel 9. Está mais claro do que a neve. É impossível rejeitar uma mensagem dessa que é tão clara. É impossível rejeitar quando a pessoa está com a mente cauterizada com aquilo que ele bebera, com aquilo que eles já beberam. E aí a mente cauterizou, sem testemunho de Jesus na mente. Aí vai rejeitar. Mas aqueles que não beberam e não têm a mente cauterizada com os pensamentos de pessoas não inspiradas, vai ver que a inspiração está deixando bem claro a relação entre as duas profecias, que é a mesma só, é uma só. Ambas são iguais. Ambos relatam o mesmo evento. Muito em breve haverá um selamento do servo de Deus seguido pela matança geral, não final, mas geral, dos hipócritas na igreja. E muitas pessoas falam assim, espiritual, irmão. E outras pessoas vão dizer, não, isso aí é o contexto lá no tempo de Ezequiel. Mas o Espírito de Profecia, o testemunho de Jesus está deixando claro que não é assim. Está errada essa afirmação. Esse pensamento seu está errado. De você crer dessa forma. O testemunho está mostrando para muitos que não é assim. Ezequiel 9 não é espiritual. Nós vamos ler o texto falando que tem que ser literal. E também não é para o contexto do profeta Ezequiel. Porque o Espírito de Profecia está se aplicando para nós na última obra em favor da igreja. E aí, o Senhor, através desse evento, o selamento será e a destruição ocorre em Judá, em Jerusalém, ou Israel espiritual, Israel moderno. Nomes que se referem à igreja, o povo de Deus. Os selados 144 mil, Apocalipse 7,4, Ezequiel 9,4, serão poupados. E os não selados serão, literal ou fisicamente, destruídos, mortos. Irmão e irmã que está do outro lado da tela. Vendo essas verdades, irmã que está aí no estudo, você já leu esse capítulo e já percebeu que vai acontecer um selamento e uma destruição na igreja? Se isso não me convencer, se isso não me causar arrepios, se isso não fazer eu abandonar todos os meus erros e se arrepender, nem se um anjo aparecer para mim, eu vou arrepender? Eu vou acreditar? Se um juízo e um selamento tão real que vai acontecer não me causar algum desespero, algum desejo de mudança, então nada vai fazer. Nada. A pessoa já selou seu destino. Agora vamos lá.
a voz da inspiração diz que nesse capítulo é revelado o que Deus está prestes a fazer na sua igreja. A voz do testemunho de Jesus diz: nós estamos entre os perigos dos últimos dias. O tempo logo virá quando a profecia de Ezequiel 9 será cumprida. Essa profecia deveria ser estudada cuidadosamente, porque se cumprirá simbolicamente. Irmã, presta bem atenção. Aqui está falando que Ezequiel 9 será cumprida. Essa profecia deveria ser estudada cuidadosamente, porque se cumprirá simbolicamente? Não. O que o Espírito de Profecia fala? Se cumprirá a letra. Aí ela vai dizer mais, porque Deus mandou avisar, Deus mandou escrever. Avisa o meu povo, avisa o meu povo, porque eu vou visitar eles em juízo. Não fica eles pregando por de fora, achando que o juízo é só por de fora. Fale para eles se vestirem de pano de saco espiritual, para que possa receber essa visita de juízo. E ela continua: estudai também o 10º capítulo, que representa a mão de Deus como no trabalho, trazendo método perfeito e funcionamento harmonioso em todas as operações dos seus instrumentos preparados. O 11º e o 12º capítulos também deveria receber atenção crítica e cuidadosa. Essas profecias devem ser estudadas de joelhos diante de Deus. Materiais de L.G. White, de 1888. Data da declaração: 27 de outubro de 1894. Quando ela recebe do Senhor essa declaração. Meus irmãos, minha irmã que está estudando, o que a gente vai fazer depois dessa revelação do destino da igreja remanescente revelado? Agora, em outras... Oi? É se arrepender e se humilhar perante o Senhor. É você estar de joelhos em oração, rogando Ele em suas orações, mostrando arrependimento de ser uma pessoa morna, ou que já foi morna, e agora está querendo mais luz. É você se arrepender dos seus erros e de tudo que você fizer, colocar na mão de Deus, e você, espiritualmente falando, mostrar uma vocação ao Senhor em fazer a vontade dEle aquilo que está escrito. Essa é a explicação. Oi? Isso, é se arrepender dos seus pecados e não mais cometer eles. Exatamente. E é por isso que Deus está falando para a gente se vestir de pano de saco, como o povo de Deus fazia antigamente. O povo de Deus se vestia literalmente porque eles tinham aquela luz. Mas no Israel espiritual envolve mais as coisas espiritual. Se eles se vestiam no pano literal, a gente vai vestir no pano espiritual, que é no sentido de se arrepender dos seus pecados, estar suspirando e gemendo por causa de todas as abominações que cometem no meio da igreja, e receber o puro sinal da verdade, que é a mais verdade que o Senhor envia. Se a mensagem do selamento chegou até a mim, chegou até você, e se Deus está batendo na porta, Ele quer que a gente abra essa porta para que Jesus venha e dá mais verdade para nós, para que a gente venha praticar essas verdades. Então, vestir o pano de saco espiritual é nesse sentido. Porque o juízo vai acontecer, irmão. Não tem como eu falar assim: detenha a sua mão, ó Deus, não faça esse juízo. Não, vai acontecer. O que ele pede? O que ele faz? Ele faz a sua parte. Deus faz a sua parte. O que é? Mandar o mensageiro, mandar manda três mensageiros, entre outros, para dar a mensagem. Depois manda o mensageiro moderno para explicar a mensagem. E aí ele manda mais, para ele estar suspirando e gemendo por causa de todas as abominações que cometem na igreja. Se eu granjear a favor dos líderes da igreja que está trazendo abominações para dentro, se eu granjear a favor de alguém, de um ancião, de alguém que está trazendo uma abominação para dentro da igreja, eu não vou ser selado. Para eu ser selado, é como a citação fala aí. Eu tenho que estar suspirando e gemendo por causa das abominações para receber o puro sinal da verdade. Eu, além de mais estar suspirando e gemendo, eu tenho que estar mostrando a verdade como ela é escrita, e tenho que estar aceitando as verdades que o Senhor envia. Por exemplo, em 1929, ele enviou a mensagem do outro anjo. E a mensagem do outro anjo é uma pessoa que vem trazendo mais verdades da palavra, explicando a palavra de Deus para nós, explicando o testemunho de Jesus e harmonizando. E a gente tem que viver essa mensagem, suspirar e gemer e viver essa mensagem para ser selado.
Então, em Manuscritos Inéditos, volume 1, página 260, o testemunho vai dizer agora para a gente estudar Ezequiel 9. Porque é um assunto que Apocalipse 7 está falando. Apocalipse 7 está falando dos salvos, né? E Ezequiel 9 está falando dos perdidos. O que diz em Manuscritos Inéditos, volume 1, página 260? Estudai o 9º capítulo de Ezequiel. Essas palavras se cumprirão simbolicamente? Não. Essas palavras se cumprirão literalmente. Mas o tempo passa e o povo está adormecido. Manuscritos Inéditos, volume 1, página 260. Agora, quando alguém no púlpito, seja quem for, o presidente, ou vice-presidente, ou ancião, ou primeiro ancião, ou o pastor X, ou o pastor Y, ou o pastor M, ou o pastor N, vem falar que Ezequiel 9 é simbólico, você tem que ir lá nos escritos, tem que mostrar os escritos do Espírito de Profecia e falar, ó, aqui está dizendo que você está mentindo. Você está passando mentira para o povo. Você está enganando o povo. Cuidado. Cuidado. Porque o Espírito de Profecia está falando, essas palavras se cumprirão literalmente. Quem é você? Quem é você para passar por cima da inspiração? Eu sei da condição, né? Eu sei da condição que os testemunhos, os escritos da irmã White não é lido nem apreciado. Eu sei dessa profecia, está se cumprindo. Mas você ter essa ousadia em dizer que Ezequiel 9 não vai se cumprir porque é espiritual, e outras pessoas vão dizer que já aconteceu no passado, lá no tempo de Ezequiel. Mas vocês estão passando por cima dos testemunhos. Muito cuidado para não ser um falso profeta. Porque o falso profeta ensina coisas da sua cabeça, invenção, pensamentos, não inspiração. Então, para eu não correr o risco, irmã, eu não posso jamais interpretar do meu jeito o Espírito de Profecia. Jamais. Eu tenho que entender que quando ela fala estudar no capítulo de Ezequiel, essas palavras se cumprirão literalmente, é literal. É literalmente. Eu não posso colocar, nem acrescentar e nem diminuir. Eu tenho que entender aquilo que está escrito. E o tempo passa, e ela diz mais, né? O tempo passa e o povo está acordado? Não, adormecido. Pensa num povo adormecido, como é difícil pregar uma mensagem para um povo adormecido. Se não for um milagre, se for um milagre para essas pessoas despertar. Porque estão tão tranquilos com a sua mornidão, espiritualmente falando, que está calmo, de tranquilo. Não, Jesus nos ama, Jesus é amor, Jesus já perdoou meus pecados, é só aceitar Jesus, e Jesus já salvou a minha vida, meus pecados estão na cruz. Olha, hello? Não, calma aí. Não é assim não. O Senhor, através do testemunho, estão dizendo que não é bem assim não. Tem que se humilhar ao Senhor, tem que estar suspirando e gemendo, tem que estar com o puro sinal da verdade em suas testas, em sua mente, para aceitar, para estar apto para ser selado. Entendeu? Então, a teoria que diz que a profecia de Ezequiel 9 foi cumprida na destruição de Jerusalém pelos babilônios está errada. Vou contar uma história aqui para vocês que estão aí do outro lado e para a irmã que está aqui no estudo para comigo. Irmã, eu estava ensinando a mensagem de Ezequiel 9, numa forma básica, né? Porque eu estava aprendendo sobre o tema. Aí o ancião foi em casa e chegou e falou assim, não, irmão, Ezequiel 9, o contexto é para o tempo de Ezequiel. Leia o capítulo 8 para você ver o contexto. Aí eu falei assim, mas, irmão, com todo respeito, mas Ezequiel 9 não se cumpriu lá, porque não teve 5 anjos fazendo a matança. E não teve um outro anjo selando. E ele já estava em cativo. Ele já estava em cativeiro. E a destruição de Jerusalém foi antes. Foi antes dele estar em cativeiro. E ele recebeu essa visão, ele já em cativo. Já no 5º ano. Já tinha 5 anos que ele estava em Babilônia em cativeiro. E ele recebeu essa visão. Como você vai pegar o capítulo 8 para dizer que o contexto era para o tempo dele? Se ele recebeu essa visão 5 anos depois da destruição de Jerusalém. Mas ele não quer dar o braço a torcer que estava aprendendo meias verdades. Porque é ancião, primeiro ancião. Não quer dar o braço a torcer. É a condição. A condição do povo de Deus, de Laodiceia, é morno, ser satisfeito. E rico sou, e tem mais ainda, é rico sou. Não necessita de mais nada. Aí você imagina pregar para uma pessoa que está nessa condição, espiritualmente falando. Não vai dar o braço a torcer nunca. E vai colocar na cabeça dos outros que eu estou pregando uma mentira. Só que eu não estou pregando mentira, é a Bíblia e o Espírito de Profecia. Bíblia e o Espírito de Profecia. E ele teve a ousadia de dizer que ele só prega a Bíblia. Só a Bíblia. Ué, peraí. Então você não é adventista?
Você falou que crê no testemunho de Jesus? Você crê no dom profético de Ellen White? Então, se você crê, você tem que crer em tudo que ela escreveu. Ou só vai crer em algumas partes? Isso é ilógico. Mas aí, ô irmã e os irmãos que estão acompanhando aí, você vê que quando o Senhor envia uma mensagem, ele envia para manifestar o caráter das duas classes na igreja. Enquanto estava oculto. Todo mundo estava na igreja, tá, tudo bem, beleza. Mas quando o Senhor envia uma mensagem que não vai de acordo com as ideias e expectativas, aí o caráter dele se manifesta. O caráter das duas classes vão se manifestar. Aí você vai ver uma classe que não crê em toda a Bíblia, a outra classe diz que já recursou, que não precisa de mais nada, já tem toda a verdade, já compreende tudo. E a outra classe que está buscando mais verdades, querendo a inspiração e deixar os pensamentos de lado, querendo entrar no campo de muitas lições para aprender e muitíssimas para desaprender. Eles são humildes em reconhecer que estava aprendendo só meias verdades. Então Deus, através de uma mensagem, está manifestando, fazendo manifestar o verdadeiro caráter daqueles que servem toda a inspiração e daqueles que ficam dizendo que crê, mas não crê. Oh, maravilha! Deus maravilhoso que nós servimos, né? Ele não vai deixar nada nas trevas. Tudo será revelado. Imagina no juízo, né? No juízo vai ser tudo pontuado. Aquela pessoa rejeitou porque quis. A mensagem chegou até ela. A mensagem chegou e ela teve a oportunidade. O Espírito Santo falou com ela e ela rejeitou a voz do Espírito achando que é a voz do inimigo. E aí ela vai ficar totalmente decepcionada, né? Quando chegar nesse dia. Agora, os que defendem essa posição, diz que aconteceu em Jerusalém, a profecia de Ezequiel 9, primeiramente não está lendo os testemunhos. Primeiramente não está seguindo os testemunhos. Porque se estivesse seguindo, não ia falar uma aberração dessa. Né? O motivo de tal interpretação, ela é contrária à voz da inspiração. Por que eles falam isso? É para acalmar a consciência da pessoa e a consciência dos demais. Acalmando a consciência dos pecadores na igreja, proclamando paz e segurança. Deus é amor. E quando, na verdade, não há paz. E Deus está falando que vai vir um juízo para o seu povo. E esses homens, homens e mulheres sendo usados por Satanás, eles dizem que Ezequiel 9 não vai se cumprir, que é coisa dos que pregam a mensagem de isolamento. Que é coisa deles, não dá moral para eles não. Que esses juízos aí não vai acontecer. A igreja do Senhor Adventista vai sofrer esse juízo? Que isso? É a menina dos olhos de Deus. O Senhor não vai fazer nada para com o seu povo assim, nesse sentido negativo? Que o Senhor é amor. Só que eles não estão lendo os testemunhos não estão sendo lidos nem apreciados. Aí acalma a consciência do povo, paz e segurança. Muitas pessoas estão pregando paz e segurança. Eu estava vivendo a paz e segurança, achando que já estava sendo salvo, porque eu estava guardando o sábado, a lei de Deus, estava na igreja verdadeira, estava na paz e segurança. Só que graças a Deus, Deus falou assim para mim: ei, acorda aí, não seja um laodiceano morno. Aceita mais verdades, aceita mais luz para você ver que não é bem assim. Vem aprender comigo aqui que eu vou te ensinar. E o Senhor Jesus ensinou que não basta eu estar na nave da igreja, quietinho, navegando, tranquilo, ouvindo paz e amor, paz e segurança. Enquanto isso, Deus está revelando para com seus mensageiros que vai vir um juízo. Não é paz, a mensagem não é de paz. Os que defendem essa teoria, irmã, e os irmãos que estão acompanhando, essa teoria coloca em dúvida de que o Senhor coloca em dúvida de que o Senhor vai realmente executar um terrível juízo sobre a sua amada igreja. Está dizendo assim: não duvido que Jesus faz isso. Duvido. Mesmo ele mandando os mensageiros dele para avisar que vai acontecer. Seria quase aquela mesma coisa. Eu duvido que aquela pessoa vai fazer isso, porque eu conheço aquela pessoa. Só que Jesus está avisando que vai acontecer. Tem que acontecer. Porque se não acontecer, o rio que Satanás lançaram, em Apocalipse 17, é outro tema profético que a gente vai estudar, se tiver oportunidade, ele lançou um rio da sua boca. Esse rio, o próprio Apocalipse fala que águas em profecias são povos e pessoas e nações. Ou seja, ele lançou pessoas para arrebatar a mulher. Só que Deus vai abrir a boca da terra e vai engolir esse rio que Satanás lançara. Ou seja, o Senhor precisa de purificar a igreja, porque os agentes de Satanás estão trazendo pessoas não convertidas, indo contra aquilo que os testemunhos estão dizendo, que não está preocupado em trazer muitas almas à verdade agora. Primeiro tem que converter o povo. E eles estão dando o estudo bíblico de uma forma acelerada e trazendo para banhar na água, né? Banhar na água, continua a mesma vida. Não pergunta se a pessoa leu os testemunhos,
Não pergunta se a pessoa tem algum pecado, se tem alguma coisa que está atrapalhando a sua fé, porque o Espírito de Profecia recomenda isso. O Espírito de Profecia, antes de morrer, deixou claro que tem que seguir esses passos. Porque se vai trazendo qualquer um, as pessoas que vão sendo trazidas, vai corromper a fé do povo de Deus. Ou alguns vai trazer doutrinas ou ideias humanas. Então, se eu não sigo esse passo a passo que está escrito nos testemunhos, eu vou encher a igreja de joio. Vou estar trabalhando para Satanás. E é por isso que ele lançou um rio de água, né? E aí, Deus vai abrir a boca da terra. É um símbolo de que Deus vai fazer um juízo para eliminar esse povo. Esse povo que não quer nada com nada. Esse povo que está querendo viver de acordo com seus pensamentos. E não quer seguir os testemunhos. Não quer viver os testemunhos. E aí, eles depositam sua confiança nas falsas interpretações e teorias de homens famosos, porém não inspirados. Porque os homens famosos, eles têm um tato de paz e amor. Até o jeito de falar é mais suave. É isso, não, Jesus é amor. O Senhor não vai fazer isso com a sua igreja, é espiritual. Vocês têm que entender o contexto. Aí eles dizem que aqueles que estão pregando juízo estão fora de contexto. Só que é um pouquinho ali e um pouquinho aqui. Eles não estão fazendo isso para acalmar a consciência da multidão. Enquanto isso, Satanás está aplaudindo e sorrindo. Porque ele sabe que Jesus vai fazer o juízo. Ele sabe que ele não volta atrás. E deixando o povo dormindo, ele vai ter mais pessoas morrendo nas suas mãos, nas mãos de Satanás, levando eles.